Deficiência do amor. E hoje o vídeo tá muito especial, né, Jenny? Pois é, nosso projeto esteve nessa quinta-feira, dia 10, em Curitiba, no Paraná. E nós visitamos vários lugares que foram muito especiais. E a gente fez uma série de vídeos em todos esses lugares que a gente foi. E para começar hoje, a gente tem um vídeo muito especial que foi com o secretário de Assuntos Estratégicos do Paraná, Flávio Arnes, que você confere agora. O projeto Deficiência do Amor está aqui em Curitiba e agora a gente vai conversar um pouquinho com ele, não é mesmo, Ana? Isso mesmo. Então, Flávio, a primeira pergunta é quem é o Flávio Arnes e como o senhor se identifica com pessoas portadoras de necessidades especiais? Tudo bem, meu nome completo é Flávio José Arnes, né? Eu sou professor, formado em letras, português e inglês, sou formado em Direito também pela Universidade Federal do Paraná. Continuo exercendo a profissão de professor como professor da Universidade Federal do Paraná e, ao mesmo tempo, durante toda a vida, trabalhei na área da educação especial. Eu, às vezes, fico pensando por que eu fui para a área da educação de pessoas com deficiência. Porque eu também tenho um filho de 40 anos de idade que tem deficiência intelectual associada com uma deficiência física. Então a gente se envolveu muito como família nesse processo. Minha esposa também é professora, né, trabalhou a vida inteira nesta área. Então a partir daí a gente começou a trabalhar muito nessa área, junto com as famílias, os professores. Continuamos atuando assim e esperamos poder contribuir dessa maneira para que esta e outras áreas assim progridam bastante em nosso estado e no país. O senhor é conhecido por defender os direitos das pessoas com deficiência física, mental, em especial os autistas. Por que dessa vontade de ajudar o próximo? É muito importante, né, que todos nós tenhamos assim um olhar voltado para a nossa maior riqueza, que é o ser humano. Né? A gente pode achar que no Brasil o mar é bonito, a floresta é bonita, o país é bonito, mas sempre nos lembrarmos, principalmente, que o que é mais bonito é o ser humano. E o ser humano precisa ter os seus direitos assegurados: educação, saúde, trabalho, casa, comida. E nós podemos fazer com que isso aconteça desde que a gente trabalhe junto, né? E principalmente com as populações mais necessitadas, mais vulneráveis. E entre as que mais precisam estão as pessoas com deficiência, também os indígenas, os quilombolas, o pessoal da periferia, da favela, tanta gente, mas as pessoas com deficiência também. Então todas elas, autistas, né, com deficiência intelectual, surdos, cegos, paralisados cerebrais, pessoas com deficiência física, todos merecem, de todos nós, né, o apoio para que se realizem como seres humanos e como cidadãos. Como o senhor vê a questão da acessibilidade na sociedade brasileira? Olha, muita coisa melhorou, eu diria, mas muita coisa, mais ainda, precisa ainda melhorar. Agora, o importante é que a gente tem no Brasil a lei que diz o que deve acontecer, prazos, como é que as coisas devem acontecer. A lei é muito clara e no Paraná nós temos também uma lei muito importante que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde aparece bem a questão de acessibilidade. Então eu diria, a gente não precisa começar com coisas grandes, quedas do Iguaçu, por exemplo. Qualquer construção só pode ser autorizada com acessibilidade. Qualquer rua, qualquer calçada, ele faz o apelo, inclusive para o prefeito, né, a prefeitura, os vereadores e a comunidade, para fiscalizar. Daqui para frente fazer um corte, nada sem acessibilidade. E daí discutir o que ficou para trás, porque tem muita coisa que foi construída há 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas tem que ter um plano para ir
modificando de acordo com a lei. Então, acessibilidade significa cidadania, né? A pessoa com deficiência tem o direito de ir e vir em qualquer lugar, sem qualquer ajuda de outra pessoa. Enquanto houver a necessidade de ajuda, é porque alguma coisa está falhando, mas a gente pode melhorar isso. O senhor foi deputado, senador da República e vice-governador do estado e atualmente secretário estadual de Assuntos Estratégicos do Paraná. Quais foram as leis implantadas e defendidas em seus mandatos? Olha, muitas leis, né? A gente participou de muitos debates, né? Aqui no Paraná, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência nesses últimos 4 anos, tem uma outra lei que se chama Todos Iguais pela Educação, ou seja, a pessoa com deficiência tem os mesmos direitos da pessoa sem deficiência, carteira, mesa, armário, professor, transporte escolar. No âmbito nacional, nós temos leis muito importantes. Eu fui o relator do Estatuto da Pessoa com Deficiência no âmbito nacional, que depois se transformou na Lei de Inclusão. Mas nós temos a LDB, por exemplo, Lei de Diretriz e Base da Educação. Então nós temos um conjunto de leis assim interessantes no Brasil, boas. O importante é fazer com que as leis sejam cumpridas. Eu fui presidente da Federação Nacional das APAES e durante algum tempo o nosso lema na Federação Nacional das APAES, são mais de 2.000 municípios com APAES no Brasil, era cumpra-se a lei, cumpra-se a lei. Então é um tema assim para dizer, olha, temos a lei, agora vamos nos esforçar em Quedas do Iguaçu também, todo mundo dizer, olha, tem a lei, vamos cumprir a lei, né? Melhorar a lei quando for o caso, alterar, não precisa ter mais leis, em princípio, talvez precise, mas aí vai se vendo, mas principalmente cumprir o que existe, né, João? Super certo. E a Ana também. Eu gostaria até de fazer um comentário que muitas pessoas acham que essas leis são privilégios das pessoas com deficiência, mas não são privilégios, são leis que precisam ser cumpridas. Teve uma campanha aqui em Curitiba dizendo, primeiro eles colocavam nos outdoors, vamos acabar com os privilégios. Mas eles queriam fazer uma campanha para dizer depois que isso não era privilégio. Se você se preocupa, então cumpra a lei. Mas não foi uma campanha, eu acho assim, muito sensata, porque muita gente achou que era privilégio. Não é privilégio. O princípio básico, assim, na cidadania, é que a gente quer que todos, o João, a Ana, a Jennifer que está aqui, né, também todas as pessoas, enfim, né, sejam pessoas com deficiência ou não, todos se realizem, né, como seres humanos, profissionalmente, tenham chances, oportunidades. Esse é o objetivo a ser alcançado. Para que o objetivo seja alcançado, você tem que dar oportunidades diferentes para atingir o mesmo objetivo. Essas pessoas vão andar, vão chegar a pé na faculdade, no colégio, vão pegar o ônibus e tudo. Então elas têm essas oportunidades para terem, por exemplo, acesso à educação. Quem não tem a possibilidade de andar sozinho, então tem que ter um guia rebaixado nas calçadas, as calçadas serem lisas, antiderrapantes, como no caso aqui da Ana, eventualmente ter uma cadeira de roda motorizada para poder ir para cá, para lá, ter elevador, para que isto faça com que a Ana e qualquer outra pessoa tenha a educação garantida. Então, ter oportunidades diferentes para que o mesmo objetivo de cidadania seja alcançado. Então, não é privilégio, é cidadania, democracia, oportunidades importantes a serem realizadas. E o senhor acha que se essas leis elas fossem cumpridas, o Brasil seria um país melhor? Não tenho dúvida nenhuma, sabe, Ana? E não só essas, em relação à pessoa com deficiência. Se você cumprir, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que pode ter a criança e adolescente com deficiência e no meio também, né? Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente e do Jovem agora,
você teria um país diferente. Você imagina atender bem a criança e o adolescente durante 15 anos. Né? Você muda o país. Né? As pessoas com deficiência também, se as leis forem cumpridas, você tem um país muito melhor e mais justo. Um grande exemplo de ser humano foi a sua tia Zilda Arnes. Qual o legado que ela nos deixou? Nós estamos, né, Ana, inclusive fazendo essa entrevista aqui na sede da Pastoral da Criança, em Curitiba, e a partir daqui que o trabalho se irradia pelo Brasil inteiro, mais de 3.000 municípios e pelo mundo, né? São 21 países no mundo. E a gente está aqui no Museu da Vida, né, que vocês estão, né, visitando também junto com a Jennifer também, né? E então aqui o grande legado dela é o pensamento que está, inclusive, que vocês viram agora há pouco, né? Para que todas as crianças tenham vida e a tenham em abundância. Então é muito importante a gente dizer para que todas as crianças, todas, a palavra todas é forte, né? Criança pobre, criança rica, de zona rural, de zona urbana, católica, evangélica, com deficiência, sem deficiência, tenham vida. Vida quer dizer educação, saúde, trabalho e tal, e que aí tenham em abundância, né? Quer dizer, a gente tem que cuidar disso o tempo todo. E ela sempre colocava, quando ela terminava as falas dela, ela dizia: fé em Deus e pé na tábua. Isso significa, vamos acreditar nisso tudo, né, Ana? Vamos acreditar nisso tudo e vamos trabalhar. Né? Quer dizer, temos que acreditar e trabalhar. Não adianta só sermos pessoas de fé sem obras. Acreditar sem obras, porque a fé sem obras é morta em si mesma. Recentemente, a gente teve uma grande discussão que foi transferir os alunos da PAI para as escolas regulares. Eu gostaria de saber qual a sua opinião perante essa discussão. Olha, eu penso o seguinte: todas as escolas comuns, né, têm que fazer todo o esforço possível para atender a pessoa com deficiência. Agora, você dizer que todas as pessoas com deficiência, sem você pensar no que as pessoas precisam, a necessidade, os desafios, não, vai estudar na classe comum, também não está correto. Né? Nós temos que ter assim, uma boa conversa com a família, com a criança, ver o que a criança precisa, né? E ver onde que ela pode ser bem atendida. O mais importante é a criança ser muito bem atendida, conversar com a família. Tá? Muitas famílias têm filhos com deficiência e às vezes uma necessidade tão acentuada que a família não está perguntando onde que ele vai estudar, se é aqui ou se é lá. A pergunta mais importante é uma outra que tem que vir antes. O que essa criança precisa para ela ser feliz, para ela ficar independente, para ultrapassar as dificuldades? E isto que é a pergunta que deve nos motivar, e não se ela vai estar aqui ou se vai estar lá. Pode ser que aqui seja bom, pode ser que lá seja bom, né? Então, onde que a criança vai ser bem atendida? Então, na minha opinião, muitas pessoas fazem a pergunta errada no Brasil, né? Uma pergunta inadequada, que é: onde que eu vou colocar a criança? Não, a primeira pergunta tem que ser de fato: olha, a criança tem uma necessidade acentuada, o que nós todos, família e comunidade, podemos fazer para que ela seja bem atendida? E a PAI, como a PAI de Quebras do Iguaçu, é uma PAI maravilhosa, dedicada, competente, que pode fazer um trabalho, inclusive, de orientação nesse sentido muito bom. Com certeza. Bom, e para terminar, nós gostaríamos que o senhor deixasse um recado para quem está assistindo esse vídeo e para todas as pessoas que acompanham o canal Deficiência do Amor. Pois é, o canal Deficiência do Amor. Tão bonito esse título. Né? Parabéns. Não é deficiência do amor. A gente pensar que a gente pode mudar o mundo, né? Pelo amor, né? Quer dizer, amor significa diálogo, entendimento, solidariedade, respeito, oportunidade, tanta coisa bonita.
Mas eu, em primeiro lugar, quero dizer que eu fiquei muito feliz de falar com vocês aqui em Curitiba, né? A Ana, a Jennifer, o João, acompanhados do Nicolas, né, também, e da Francisley, né? Quero deixar um abraço também para Ana Lima, que talvez esteja... Ela não pôde vir, mas quero deixar um abraço para ela, porque ela estaria aqui também. Mas o novo integrante do projeto, ele se chama Luiz Henrique. Luiz Henrique. O Luiz Henrique também não pode vir. Bom, mas que bom. Então eu fico sempre à disposição, dar os parabéns para vocês fiquem sempre unidos aí, conversando bem, chamando mais pessoas para se integrarem ao grupo, e vocês podem fazer uma diferença enorme em Quedas do Iguaçu e no Paraná. Sempre pensando assim, de que o que a gente mais quer é que todas as pessoas sejam felizes, se realizem, tenham chances, oportunidades, e vocês estão se dedicando a tudo. E se vocês se dedicarem às pessoas com deficiência, vocês podem depois estender isso para todas as pessoas do município, né? Quer dizer, porque o amor move todas as iniciativas que a gente possa desenvolver na vida. E aproveitar para desejar a todos um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Com muitas alegrias, felicidades, e que o espírito do Natal esteja presente em todos os dias, né, do ano de 2016. E deixar um abração a vocês aí, e para essa pessoa aí que está nos filmando, que é a Jennifer, né? Então, e para todos vocês, um abraço grande. Tá bom? Obrigado.